eu estou emocionalmente intenso. Quando você está emocionalmente intenso, você vai ter ações, atitudes que elas estarão muito mais baseadas em uma reação momentânea e instantânea. Então, ou seja, eu estou sentindo que eu estou perdendo muito dinheiro. Então, para eu conseguir dar conta dessa emoção intensa, eu vou vender aquela minha posição, eu vou sair da minha posição para gerar aquele alívio de falar, ufa, não estou mais perdendo dinheiro. Tem um Ou eu estou alívio numa também situação. do efeito manada, né? De fazer o que está todo mundo fazendo. Exatamente. Esse é um outro ponto que acaba acontecendo, porque, quer queira ou não, o nosso cérebro também, ele é um cérebro que ele é influenciado não só pela sua constituição, a sua vivência e a sua aprendizagem, mas principalmente por aspectos de sobrevivência, que a gente chama isso de filogenético, são coisas que são intrínsecas do ser humano. Mas só para concluir aquela ideia, você que é uma pessoa que está emocionalmente intenso, você toma decisões muito impulsivas, buscando uma resolução imediata da situação presente. Quando você tem a habilidade de reconhecer a sua emoção, identificar de onde que ela vem, trabalhá-la para que você diminua a sua intensidade, como você disse, poxa vida, o mercado está indo para uma direção a qual está me transformando na minha posição como algo não tão adequado. Mas, de acordo com toda a experiência, conhecimento, aprendizagem e todos os todo o conhecimento prévio que eu já tenho de mercado, eu sei que isso é um processo previsível, que está dentro do script. Então, eu preciso manter a minha estratégia. Isso faz com que você diminua a sua intensidade emocional, e quando a sua intensidade emocional está mais baixa, as nossas decisões elas não são mais instintivas imediatas, elas são mais voltadas para longo prazo. É quando a gente consegue conter, perceber e ter uma noção muito mais clara de como que a minha atuação agora vai refletir no futuro. Então é por isso que a gente fala que as pessoas que têm essa questão de uma inteligência emocional muito mais apurada, elas têm uma capacidade muito grande de não serem tomadas por uma decisão equivocada e imediata. Elas vão pensar muito mais nas consequências futuras do que no alívio imediato. Certo? Beleza. Eu queria falar agora também que, assim, no processo de investimentos, normalmente o pessoal foca só na questão do perfil do investidor. Mas eu acho que além do perfil, que não deixa de ser muito importante, a gente tem aí algo que tem um peso maior, que é o contexto de vida da pessoa. Qual os objetivos que essa pessoa tem ou essa família tem para investir? Que é uma coisa aqui que na Polo a gente tenta aprofundar, de entender esses detalhes na pessoa, para aí sim ir no mercado financeiro e mostrar para ele o que pode estar alinhado com esses objetivos de vida e perfil. Como uma pessoa pode definir esses objetivos de vida da melhor forma? Você, como psicólogo, trabalhou com com vários pacientes, eu sinto que as pessoas às vezes não têm objetivo de vida, não têm um objetivo sequer para a semana que vem. Como é que ela pode começar? E acho que o primeiro ponto para você ter sucesso financeiro é esse, saber onde você quer chegar, para a gente também poder ajudar aqui como assessor de investimentos, né? Como que é esse processo de descobrir onde você quer chegar? Legal. Olha, se a gente for pegar o contexto geral, as pessoas que têm uma clareza onde elas querem chegar, elas também têm um domínio de onde elas partiram. A gente chama isso de autoconhecimento. O autoconhecimento é, se você consegue identificar quais foram os fatores que geraram a base da sua personalidade, geraram a base da sua existência, você consegue identificar de onde que muitas vezes veio uma série de situações que você automaticamente busca, analisa e pondera. Por exemplo, certa vez eu atendi um rapaz que ele tinha uma fixação muito grande de carros. Ele adorava ter carro. E para ele, quanto mais vislumbrante e incrível fosse o carro, melhor.
E ele falou assim, cara, eu tô com um problema, porque a minha vida financeira está sendo complicada porque eu tô gastando dinheiro demais com o carro. Eu falei, legal, isso está te atrapalhando? Por um lado é muito bom, porque eu me sinto realizado, mas por outro lado não é tão bom assim, porque isso está me atrapalhando demais. Eu falei, legal, vamos investigar de onde que vem isso. Investigamos, fizemos toda uma análise a respeito da vida, existência e por aí foi. E qual que foi a conclusão? Dentro da vida dele, principalmente no seu período da infância, o pai dele tinha um carro que não era tão bonito assim, não era tão legal assim. E ele descobriu que quando o pai levava ele para o colégio, ele se sentia muito mal, porque era um colégio onde eram pessoas com um padrão financeiro um tanto quanto elevado, a sua família valorizava muito a qualidade do ensino, então sempre colocava ele nas melhores escolas, por mais que muitas vezes as questões de conforto e diversão e tudo mais não fossem tão priorizados assim. E ele dizia que ele sentia muita vergonha de chegar com aquele carro um tanto quanto antigo do pai dele, e algumas vezes ele foi até humilhado pelos amigos por brincarem a respeito do carro que ele chegava. E em um determinado momento ele fez uma promessa. Ele falou: um dia eu terei um carro que quando eu chegar todo mundo vai me notar e todo mundo vai me admirar. Então, para você ver, boa parte, tanto da vida financeira dele, como das conquistas deles, não só isso, logicamente, mas teve muito atrelado essa ideia de que ele precisava ter aquele objeto que pudesse dar um significado de evolução, crescimento e bem-estar dele. Então, olha só, como esse pequeno detalhe muitas vezes prejudicou a vida financeira dele como um todo. Muitas vezes ele possuía um veículo que não era condizente com a renda dele, mas que simplesmente satisfazia uma necessidade psicológica muito intrínseca. Então, o investidor, ele vai ter os seus sonhos e os seus objetivos muito com base nas suas necessidades anteriores ou na sua vivência. A gente vai ter aquelas pessoas que elas têm um perfil de guardar muito dinheiro, elas vão ter aquele perfil onde elas não têm nenhum tipo de conforto em assumir algum risco. E por quê? Isso pode estar atrelado a uma situação de escassez muito grande. A pessoa passou por muitas dificuldades, eles tiveram uma situação onde quebraram, eles tiveram uma situação onde a vida financeira foi muito prejudicada, e subentende-se que por mais que você tenha uma renda que seja condizente com um padrão de vida, é melhor você ter um padrão de vida muito baixo para que você guarde muito dinheiro, para que você possa se sentir seguro. Ok, isso é legal, mas a partir do momento que isso começa a atrapalhar você, aí a gente tem um problema. Então, existem muitos investimentos que são excessivamente conservadores, onde a pessoa poderia ter um ganho um pouco mais substancial, mas ela fica muito atrelada àquela ideia que ela não pode assumir nenhum tipo de risco. Quando você tem um autoconhecimento e quando você entende de onde que vem todas aquelas bases que criaram a sua personalidade, você ainda continua sentindo aquilo, mas você tem a possibilidade de questionar e falar assim, ok, eu sei que isso aconteceu comigo, mas eu acho que não é interessante eu agir dessa maneira simplesmente porque isso também está me prejudicando. Então, o autoconhecimento é fundamental para que você também possa analisar da onde que você veio, aonde que você está e, afinal de contas, aonde que você quer chegar. A pergunta aqui do João Guilherme Penteado, né? Nosso CEO aí da Apollo Investimentos. Como uma pessoa pode desenvolver o autoconhecimento que lhe permita tomar decisões racionais e se planejar adequadamente? Legal. Cara, o autoconhecimento, ele parte exatamente de você conseguir rever uma série de situações que se passaram na sua vida. Lógico, procurar um profissional ajuda, né? Porque, vamos ser sinceros, todo investidor, quando ele vai se arriscar no mercado financeiro sem nenhuma ajuda qualificada, ele está sujeito ao processo de tentativa e erro. Então, você vai acertar muito mais errando, e através dos seus erros você vai encontrando conhecimento, e através desse conhecimento você vai se aprimorando. A mesma coisa acontece com o processo psicológico. O autoconhecimento ele está muito atrelado a conversar com pessoas experientes dentro da área que vão te ajudar e auxiliar a enxergar esses pontos que muitas vezes você não enxerga. Agora, essa tomada de decisão mais racional e esse planejamento adequado, ele parte muito daquilo que a gente conversou anteriormente, que é o conhecimento a respeito das suas emoções.
Se você sabe quem é você, se você sabe quais são as suas motivações, se você sabe quais são os fatores que definiram a sua personalidade, se você se entende, ok, você já sabe quais são as coisas que te afetam e como te afetam. O autoconhecimento ele é fundamental para que você tenha a possibilidade de reconhecer o que está acontecendo e saber se você vai ou não vai dar vazão a isso. Se você fala, opa, aqui estou eu de novo, dando vazão àquele tipo de emoção que vai me trazer aquele tipo de problema. Então, deixa eu me conter e ir por um outro lado. E isso só acontece quando você identifica a situação, dá conta de aceitar a sua emoção, reduzir a sua intensidade e pensar o que você pode fazer de uma forma mais adequada e aquilo vai te trazer mais benefícios futuros. Então, ser uma pessoa mais racional está principalmente atrelada a ser uma pessoa que consegue controlar muito mais a sua impulsividade emocional. E para que a gente faça isso, o tripé é básico: autoconhecimento, para você identificar quais são os fatores preponderantes que geram o desencadeamento de reações emocionais, identificar essas emoções sabendo de onde que elas estão vindo e o porquê que elas estão ali, tentar encontrar uma forma mais adequada de você lidar com aquela situação emocionalmente mais intensa e encontrar uma forma que vai te trazer um benefício maior ao longo prazo. Espero que você tenha gostado desse corte. Acompanhe o podcast do Shark Talks. Você tem disponibilidade dele no Spotify e no YouTube. Um grande abraço.